Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos falar das classificações dos anjos. Favor, deixe seu like. Vamos começar. Os serafins rodeiam o trono de Deus e são criaturas fantásticas. O nome serafim em hebraico e a transliteração é serafim, que do grego, seraf, que significam abrasar, queimar, consumir. A raiz da palavra é sarov, que significa queimar, incendiar, cauterizar. Também foram chamados de ardentes ou de serpentes de fogo. É a ordem mais elevada da esfera mais alta. São os anjos mais próximos de Deus e emanam a essência divina em mais alto grau. Assistem ante o trono de Deus e é seu privilégio estar unido a Deus de maneira mais íntima, e são descritos em Isaías como cantando perpetuamente o louvor de Deus e tendo 6 asas. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. O pseudo-Dionísio diz que sua natureza ígnea espelha a exuberância de sua atividade perpétua e infatigável, e sua capacidade de inflamar os anjos inferiores no cumprimento dos desígnios divinos, purificando-os com seu fogo e iluminando suas inteligências, destruindo toda a sombra. Pseudo-Dionísio é um filósofo da Idade Média, escritor de centenas de estudos bíblicos. As fontes dos estudos ainda são mistérios, uma boa parte deles. Quem são os anjos querubins? O nome em hebraico é queru ou caral, o plural, queruvim, querubim. A raiz primitiva da palavra é caral, que pode significar aquele que cultiva. Os querubins são seres misteriosos, descritos tanto no cristianismo como em tradições mais antigas, às vezes mostrando formas híbridas de homem e animal. Os povos da Mesopotâmia tinham o nome carabu e suas variantes para denominar seres fantásticos com forma de touro alado de feice humana, e a palavra significa em algumas daquelas línguas poderoso, noutras abençoado. No Gênesis aparece um querubim como guardião do jardim do Éden, mais especificamente da árvore da vida, expulsando Adão e Eva após o pecado original. Aqui fica um grande mistério: os querubins estavam protegendo a árvore da vida e não o Éden, como muitos pensam. Olha o versículo. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Na maioria das vezes, os querubins vai estar sempre ligado à proteção, aquele que protege. Eles protegiam a árvore da vida, eles também são representados como aqueles que protegem a santidade de Deus. Foi esculpido querubins frente a frente do outro com suas asas cobrindo o propiciatório. Imagens de querubins também foram bordadas nas cortinas do tabernáculo. Em seguida eles continuam sendo mencionados na Bíblia Sagrada, sempre relacionados à glória, poder e santidade de Deus. Ezequiel capítulo 1, leia, os descreve como guardiões do trono de Deus e diz que o ruflar de suas asas enchia todo o templo da divindade e se parecia com som de vozes humanas. A cada um estava ligado a uma roda, e se moviam em todas as direções sem se voltar, pois possuíam 4 faces. Leão. O leão sempre foi reconhecido como forte, feroz, majestoso. Ele é o rei dos animais e essa feice simboliza então sua força. Touro. O touro é reconhecido como um animal que trabalha pacientemente para seu dono. Ele é forte, podendo carregar um urso, e conhece o seu dono. Águia. Como um anjo, este pássaro voa acima das tempestades, enquanto abaixo delas existem tristezas, perigos e angústias. Um pássaro ligeiro e poderoso, elegante, incansável. Homem. Esta feice fala da mente, razão, afeições, e todas as coisas que envolvem a natureza humana. Isso, para alguns estudiosos, significa que eles, assim como os homens, possuem o livre-arbítrio. E eram inteiramente cobertos de olhos, significando a sua onisciência. Mas as imagens querubins que Moisés colocou sobre a Arca da Aliança tinham forma humana, embora com asas. Os querubins, para alguns teólogos, ocupam o topo da hierarquia, pois alguns não consideram os serafins como anjos, uma vez que a palavra hebraica para anjo é malash, mensageiro, e da mesma forma no grego, anjo é ângelos, mensageiro, e estas figuras aladas que aparecem, na Bíblia, apenas em Isaías capítulo 6, onde exaltam a Deus mas não comunicam mensagens ao profeta. São Jerônimo e Santo Agostinho interpretam seu nome como plenitude de sabedoria e ciência. São representados muitas vezes como crianças pequenas dotadas de asas, chamados putti, meninos, em italiano. Têm o poder de conhecer e contemplar a Deus, e serem receptivos ao mais alto dom da luz e da verdade, a beleza e a sabedoria divinas em sua primeira manifestação. Estão cheios do amor divino e o derramam sobre os níveis abaixo deles.
Satanás é descrito como querubim ungido, sendo chamado antes pelo nome de Lúcifer ou Belial ou até mesmo Misael. Em outro estudo falaremos apenas sobre Lúcifer, Satanás, capeta, capiroto, demônio, tranca-rua, enfim. Quem são os anjos-arcanjos? A gente costuma separar os mensageiros dos arcanjos, porém muitos interpretam que sejam ambos da mesma categoria. Veremos a seguir algumas informações sobre o assunto. O nome de arcanjo vem do grego arcangelos, que significa anjo principal ou chefe, pela combinação de ars, o primeiro ou principal governante, e aglos, que quer dizer mensageiro. Este título é mencionado na Nova Aliança por 2 vezes e a esta ordem pertencem os únicos anjos cujos nomes são conhecidos através da Bíblia: Miguel, Rafael e Gabriel. Gabriel pode ser que seja um mensageiro e não um arcanjo. Miguel é especificamente citado como o arcanjo, ao passo que, embora se presuma pela tradição que Gabriel também seja um arcanjo, não há referências sólidas a respeito. Rafael descreve a si mesmo como um dos 7 que estão diante do Senhor, uma classe de seres mencionada também. Considerado canônico somente pela Igreja Ortodoxa da Etiópia, o Livro de Enoque fala de mais 4 arcanjos, Uriel, Ituriel, Amitiel e Samuel, responsáveis pela vigilância universal durante o período dos Nefilim, os anjos caídos. Contudo, em outras fontes apócrifas estes são por vezes chamados de querubins. A Igreja Ortodoxa faz de Uriel um arcanjo e o festeja com Rafael, Gabriel e Miguel na festa de Miguel e os outros poderes incorpóreos. Seu caráter de mensageiros, ou intermediários, é assinalada pelo seu papel de elo entre os principados e os anjos, interpretando e iluminando as ordens superiores para seus subordinados, além de inspirar misticamente as mentes e corações humanos para execução de atos de acordo com a vontade divina. Atuam assim como arautos dos desígnios divinos, tanto para os anjos como para os homens, como foi no caso de Gabriel na Anunciação a Maria, segundo alguns teólogos interpretam. A cultura popular faz deles protetores dos bons relacionamentos, da sabedoria e dos estudos, e guerreiros contra as ações do diabo. Preste muita atenção, Miguel é o único a ser chamado de arcanjo, e refere-se a Cristo. Sendo Cristo, é Deus em sua plenitude, não é um ser criado. O termo é um nome, ou título usado no sentido de um guerreiro valente contra os inimigos de Israel e poderes do mal. Cristo é o grande comandante das hostes celestiais. Quem são os anjos mensageiros? A última categoria de anjos são os mensageiros. Esta categoria muitas pessoas não consideram uma categoria, dizem que os arcanjos são a mesma coisa. Eu costumo separar esta categoria de anjos que são os mensageiros. Eles são responsáveis por levar as mensagens de Deus para o povo. Existem vários exemplos de mensageiros na Bíblia, desde a Antiga Aliança até a Nova. Por exemplo, um anjo apareceu a Abraão para anunciar o nascimento de seu filho. 2. Um anjo apareceu para a mãe de Sansão anunciando um filho. 3. Um anjo apareceu para a mãe de João Batista, Isabel. 4. Um anjo apareceu para a mãe de Jesus, Maria, anunciando o Messias. 5. Um anjo trouxe a mensagem do céu para Daniel. Esses são alguns exemplos de anjos mensageiros. Por este motivo eu acredito que haja esta categoria sim. O anjo Gabriel se encaixa nesta categoria, pelo menos na minha linha de pensamento.